Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Espero que, como sempre, vocês estejam animados e dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você já me conhece, né? Professora Abigail Viana. Vamos aí passar uns minutinhos juntos, aprendendo um pouquinho mais. O tema eu já vou colocar na tela, perdão. Como sempre, vamos trabalhar os contos, mas hoje vamos trabalhar também número do substantivo. O que será isso, número do substantivo? Você com certeza sabe, mas a gente hoje vai se aprofundar um pouquinho mais nisso aí, tá joia? Mas deixa eu apresentar aquela equipe que está aqui comigo, né? Tá vendo essa moça aqui? A Jéssica, nossa intérprete de Libras, como sempre, né? Com esse rostinho doce aí, com aquele traço especial que só ela tem, fazendo a nossa aula mais interativa, fazendo ela mais inclusiva, levando essa aula onde eu não poderia chegar sem o trabalho da Jéssica e dessa equipe maravilhosa que são os intérpretes. Então, obrigada, querida, por estar aqui. Muito bom ter você aqui. Para trazer o teu bom dia, que eu já estou aguardando aqui, aquela turminha que nunca me deixa só. Quem está aqui? Como sempre, professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui acompanhando e aqui conosco nós temos o Jean, a Janiele, a Vitória. Já estão por aqui desejando bom dia. Muito bom saber que vocês estão aí e vamos aí participar, tá? Hoje tem algumas questõezinhas de como fosse uma atividade que eu gostaria muito que vocês respondessem junto comigo. Então, os contos, vocês já sabem, eu tenho trazido só porque se estiver chegando alguém novo aqui, né, no nosso canal, na nossa aula, mas aí com certeza, se eu mandar vocês dizerem, vocês já sabem dizer, claro, com as palavras de vocês. Não tenta decorar, o importante é entender. Então, os contos são textos curtos, em que o narrador conta uma história desenvolvida em torno do enredo, que é aquela situação que dá origem aos acontecimentos da narrativa. Então, como é um conto, professora? Ele tem início, meio e fim. Na introdução, ele vai ter ali falando sobre as personagens, o espaço onde a história se passa. Quando vem o desenvolvimento, que é o meio do texto, ele vai estar contando a história, vão existir os diálogos e vai chegar um momento de maior suspense, de maior tensão. O que será que vai acontecer? É o clímax. E, por fim, a conclusão a gente chama de desfecho. Só que tudo isso vocês já sabem e nós já vamos começar a aula lendo um pouquinho. Depois que a gente lê, a gente vai trabalhar tanto conto quanto número do substantivo. Esse livro, ó, você vai encontrar na árvore de livros, a senha lá, o teu login é aqui, ó, REC e o número da tua matrícula e você vai procurar lá, no caso de hoje, a aula dos 3 porquinhos. Professor, será que eles vão aí participar? Será que após a aula eles vão acessar a árvore? Vamos lá, né? Espero que vocês que estejam aqui acompanhando a gente participem e acessem sempre. Eu quero ver aqui, sabe quem está chegando também por aqui, está desejando um bom dia? A Anne. A Anne está aqui com a gente também. A Janiele está dizendo que é da Escola Municipal de Beberibe. Escola Municipal de Beberibe está por aqui também. Tanto o Jean quanto a Janiele. E eu acredito que eles sim vão participar. Arthur também acabou de chegar aqui, está dizendo, meu nome é Arthur, bom dia. Bom dia, Arthur sempre tem chegado. Arthur está ficando assim, aquele aluno bem assíduo. Anne, bom saber que você está aí, como também os meninos da Escola Municipal de Beberibe. Tem mais alguém aí chegando? A Janiele está dizendo que depois que a aula acabar, ela vai para a árvore de livros, sim. Muito, mas, ó, Janiele, quando acabar a minha não, tá? Porque depois da minha ainda tem 2 aulas. Após a terceira aula, que é justamente do professor Givanilson, se você sair agora, ele vai ficar chateado comigo, não faz isso, tá? Então, quando terminar a aula dele, aí você vai lá no próprio aplicativo, tá, gente? No cantinho inferior direito, tem o nome Outros, você clica lá, vai aparecer várias opções, dentre elas, Árvore de Livros, e aí você vai colocar REC e a tua matrícula, e vai aqui ler os 3 porquinhos. Eu vou começar a leitura, convido vocês a lerem juntamente comigo. Os 3 porquinhos. Era uma vez 3 porquinhos que saíram da casa de sua mãe. Cada um construiria sua própria casa. Seguiram caminhos diferentes. O primeiro porquinho construiu a sua casa com palha,
logo ficou pronta. E ele foi dormir. Chegou um lobo que queria comer o porquinho e disse: abre a porta ou derrubarei esta casa com um sopro só. O porquinho não abriu. O lobo soprou e derrubou a casa. O porquinho fugiu. O segundo porquinho fez a sua casa com galhos de árvores. Logo ficou pronta e ele foi dormir. Outra vez veio o lobo. Porquinho, abra a porta ou eu vou assoprar e derrubar tudo. O porquinho não abriu. O lobo assoprou e derrubou a casa. Mas o porquinho fugiu e se escondeu. E o lobo queria saber onde se meteu este porquinho. O terceiro porquinho construiu a sua casa com tijolos. Para lá foram seus irmãos e o lobo também. Mas desta vez o lobo soprou até cansar e não derrubou a casa. O lobo resolveu descer pela chaminé, mas a lareira estava acesa e ele saiu pegando fogo. O lobo foi embora e os porquinhos ficaram muito felizes morando na casinha de tijolos. E aí, quinto ano, vocês gostaram? Será que eles gostaram, professor? Acredito que sim, eles estão aqui, elas também estão aqui acompanhando, já estão dizendo que vão ler, né, lá na árvore de livros, então eu acredito que devam ter gostado. O Jean acabou de dizer aqui que gostou. Pronto, eu sei que é um conto que vocês já conhecem, não é um conto tradicional, que a avó de vocês contou para a mãe de vocês, que passou para vocês. Existem outras leituras, existem outras versões, que eu até aconselho vocês também a pesquisarem, porque essa aqui é tradicional, a gente já sabe como é que vai terminar a história, não é? Mas existem outras versões, inclusive, que dizem que não foi bem assim, que o lobo, ele não era tão malvado assim, que é só tudo um engano, então vale a pena conferir. Vocês já disseram aí que gostaram da leitura, mas deixa eu perguntar outra coisinha para vocês. Vocês, durante a minha leitura, identificaram aqueles elementos da estrutura do conto? Como assim, professora? Deixa eu voltar aqui. O início, a introdução, como foi? Já se começou, no caso desta versão aqui, eles já começam falando que os três porquinhos resolveram sair da casa de sua mãe. É uma situação inicial, então você já vê quem são as personagens, não é? No caso ali, os protagonistas, que são os principais, são os três porquinhos. No desenvolvimento da história, no decorrer ali da narrativa, a gente percebe o quê? Cada um fez sua casa com materiais diferentes. Os dois primeiros tiveram pressa para terminar, então usaram materiais fáceis e leves, mas a consequência não foi bacana, né? O lobo foi lá e destruiu. Quando chega já do meio para o fim, a gente vê que eles fogem para a casa do terceiro irmão. Claro, você já conhece essa história, então não tem mais nem aquele suspense, mas uma criança que nunca ouviu essa história, então vai ficar naquela tensão, o que será que vai acontecer agora? Será que o lobo vai destruir a terceira casa também de tijolos? E aí vem um desfecho que, além do lobo não conseguir, esse lobo era teimoso, né? Ele não desistia fácil, tentou entrar pela chaminé, se queimou e foi embora. E ali eu acredito que aqueles outros dois porquinhos mais preguiçosos aprenderam uma lição, mas todos ficaram bem. Deixa eu perguntar, eu gostaria que o pessoal que está aí no chat me respondesse essa pergunta. Eu não vou falar sobre ela agora, só se chegar a resposta, e eu gostaria de saber que escola vai responder primeiro. Será que é a Municipal de Beberibe? Será que é o Matias Delgado ou outra escola que está assistindo? Vocês viram que eu contei a história para vocês, eu li. Qual o tipo de narrador dessa história? Eu vou dar duas opções, tá bom? É um narrador observador ou um narrador personagem? Rapidinho, coloca lá no chat que tipo de narrador essa história você percebeu enquanto eu estava lendo. Se você acha que é observador, coloca lá, narrador observador. Se você acha que é personagem, coloca lá personagem. Assim que chegar, quer ver quem vai ser o primeiro ou a primeira a responder. Quando chegar, aí a gente vê se está certo e explica mais uma vez a diferença entre um e outro. Eu vou dar um tempinho, não vou falar agora, vou seguir com a aula, aguardando aí a resposta e quero ver, me parece que já chegou. Sim, Jean e Arthur falando aqui personagem. Todo mundo que está aí concorda que é um narrador personagem.
Duas pessoas, dois estudantes disseram que é narrador personagem. Será que não é observador? Você concorda? Se todo mundo concordar, eu dou resposta. Se chegar a outra, aí a gente vai tirar aí a dúvida, tá? Vou esperar mais respostas. Só tem duas. É bom quem responder dizer a escola que é, para a gente dizer aqui qual foi a escola que respondeu. Tá joia? Vou continuar esperando pelo menos mais uma resposta. Porque vai ser 3, tá certo? Vai ser o melhor de 3. E aí a gente vai dizer para vocês se eles acertaram, se eles se enganaram. Mas eu gostei porque eles participaram, não é? E é isso que tem que ser. Diga, professor. João está dizendo aqui que é personagem também. Então eu já posso falar. Porque eu disse que ia ser melhor de 3. Deixa eu voltar aqui para minha tela. Narrador personagem é aquele que participa da história, tá? Ele vai dizer assim: nós construímos nossa casa na floresta, eu fui na casa do porquinho, vai usar bastante isso. Eu, nós, porque ele está dentro da história, ele é também um personagem. Vocês acham que o narrador é personagem? Será, por exemplo, quem estava contando essa história para a gente foi um porquinho ou foi o lobo? E aí, professor? A Anne discordou. A Anne está dizendo que é observador. E eu vou ter que concordar com a Anne. Os meninos não vão ficar tristes porque eles foram corajosos, participaram, e isso faz parte do conhecimento. A gente erra para poder acertar. Ninguém nasce sabendo, não é verdade? E às vezes a gente sabe, mas se confunde. O narrador observador, ele não está dentro da história, ele apenas conta. E foi o que aconteceu nesse livro que a gente leu, tá? No caso, a narradora estava sendo eu, né? Que estava lendo para vocês, estava narrando os fatos. Eu não estava dentro da história. Só que você pode reescrever essa história transformando, por exemplo, um porquinho em narrador. Como assim, professora? Eu e meus irmãos, ou então meus irmãos e eu, que é o correto, né? Meus irmãos e eu decidimos sair da casa de mamãe. Vamos dar nome para o primeiro porquinho. Tintim fez sua casa de palha. Tum-tum fez a sua de madeira, mas eu preferi fazer a minha de tijolos. Estão percebendo a diferença? Ele está contando, mas ele está participando da história. Esse é um narrador personagem. Se entendeu, ok. Se não entendeu, pode dizer lá que eu repito, tá? Não tem problema. Estamos aqui para tirar, se possível, todas as suas dúvidas. Mas se não todas, pelo menos uma grande parte. Qualquer coisa, o professor está ali à disposição, perguntem, ele vai passar aqui para a gente e a gente vai respondendo, tá joia? Mas eu falei no início que nós iríamos trabalhar sobre número do substantivo. Eita, professora, e o que é substantivo? Eu já esqueci, calma, vamos rever? Substantivo é a classe de palavras que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Por isso é uma classe com muitas palavras e é subdividida de acordo com as características daquilo que nomeia. Como assim, professora? Substantivo é aquilo que dá nome. Por exemplo, como é o meu nome? Abigail é um substantivo. Nesse caso, substantivo próprio. Você que está assistindo a aula pelo aparelho celular. Celular é um substantivo. Já como não é nome de pessoa, não é nome de lugar, é de um objeto, então é um substantivo comum. Então, substantivo é a classe de palavras que nomeia, que dá nome a seres e coisas, tá certo? Eles são variáveis, eles podem mudar um pouquinho, de acordo com o gênero, pode ser masculino ou feminino, com o número, que é o que a gente vai estudar hoje, que é singular e plural, e também o grau, que é aumentativo ou diminutivo, como, por exemplo, casa, casarão, casinha. Todos esses são substantivos, só que aí o grau mudou. Os substantivos, eles são variáveis em número. Esse número aí não é 1, 2, 3, tá? Apesar que tem a ver, tá? Porque se fosse em número, como a gente está falando dos números mesmo, o número 1 seria singular. É um único ser. E mais de 1, 2, 3 até o infinito, são vários seres, seria o plural. A regra mais comum, atenção nisso, não é a única, tá? Mas a regra mais comum na língua portuguesa para indicar o plural é o acréscimo da letra S no final das palavras. Por exemplo, no meu estúdio aqui agora tem uma intérprete, ela é única, exclusiva, singular, intérprete. Mas tem outro do lado de fora esperando a próxima aula. Quando eles se unirem, serão 2 intérpretes. Eu peguei a palavra intérprete e só acrescentei a letrinha S,
Por exemplo, às vezes no chat só tem a escola Matias Delgado, então é escola única. Hoje já percebemos que tem mais de uma. Só é colocar o S no final. É escolas. Ah, professora, é muito fácil. Então só é jogar o S. Calma lá que não é assim. Por exemplo, tem aqui o professor Givanilson. O professor terminou com a letra R, não foi? Se alguém for se referir a nós dois, vai dizer o quê? Professores. Então não acrescentou apenas o S, colocou ES. Eita, isso é muito difícil. Não é. Tá? No geral, é a letrinha S. Tem algumas regrinhas, eu vou passar algumas para vocês. Sabe como você vai escrever perfeitamente? Sabe como você não vai ter dificuldade nem para escrever, nem para falar? Lendo bastante. Quem lê muito, gente, além de falar bem, escreve muito bem. Eu trouxe aqui alguns exemplos já da nossa história que a gente leu, né? Aqui, ó, eu tenho apenas um porquinho. Se ele é único, singular. Porquinho. Se eu tenho mais de um, gente, não importa, tá? 2 até 1 milhão, até o infinito. Passou de um, plural, porquinhos. Cuidado, quando a gente vai falar, às vezes, quinto ano, vocês sabem falar muito bem, sabem escrever, mas às vezes dá uma preguicinha de fazer o certo. Aí vai dizer assim, vocês assistiram a aula hoje do Educa Recife? Assisti. Foi sobre o quê? A professora leu o conto dos 3 porquinhos. Tá certo isso? 3 porquinhos? Não, se são 3, são porquinhos. A gente tem que falar corretamente. Não basta saber, tem que usar o conhecimento. Aqui eu trouxe 3 exemplos e esses 3, pode ver que a terminação é diferente. No primeiro exemplo eu tenho um lobo, tá? Terminou com a vogal O. Se eu pedisse para você colocar no plural, só era colocar a letrinha S. Tá vendo aí? Lobos. Fácil, não é? Esse aí é aquele super tradicional. Só que olha o segundo exemplo. Capim. Não é colocar apenas a letra S. Vocês estão observando aí em vermelho, que não tem M de Maria com S, tem a letrinha N de navio. Então, primeira dica, toda palavra que terminar com M de Maria, se você vai escrevê-la no plural, você vai trocar por N de navio. Eu tirei esse M daqui e coloquei NS, capins. Outro exemplo poderia ser bombom, bombons. Não é MS, é N de navio, tá? Guarda essa dica. Aqui a palavra azul. Também eu não coloquei apenas um S. Observem aí. Quando eu passei para o plural, a letra L sumiu e eu coloquei o Q? IS. Poderia ser Gabriel, Gabriéis, pastel, pastéis. Só era tirar a letra L, toda palavra que termina com L, você tira o L, coloca IS. Fácil ou não é fácil? Já vou passar para a hora da atividade. Essa aula vai voltar, porque nós precisamos ter muito cuidado, tá certo? Porque, gente, como eu disse, não adianta você assistiu a aula, sabe do conteúdo, se alguém pedir para você falar corretamente, você sabe, e no dia a dia você usar errado. Por exemplo, Jéssica, por favor, me empresta R$5. Ai, gente, não faz isso, por favor. Tá? Se são 5, são reais. Então, quinto ano fala bonito, fala correto e já vai à atividade. Você vai ler novamente o nosso conto, lá na árvore, como eu expliquei, e você vai escrever no seu caderno todos os substantivos que você encontrar no plural. Como assim? Porquinhos, casas, tudo que tiver no plural você vai anotar lá no seu caderno. É um exercício bacana para ver se você está atento. Quero agradecer demais a participação de vocês, a participação da Jéssica, professor Givanilson, perdão, muito obrigada. Eu que agradeço e daqui a pouquinho tem mais, então fica por aí. Sai daí não, que tem aula boa chegando. Tá bom demais estar com vocês, forte abraço, tchau, tchau.